Estamos de volta com troca de passes. Hoje o Sport TV trocou o dia pela noite, né? Redação, acabou a brincadeira e seleção hoje reunidos no troca de passes que vai até o estádio Newton Santos, onde o Flamengo venceu o Vasco. O Vasco era o mandante, optou pelo estádio Newton Santos. Tem uma briga aí com o Flamengo e Fluminense por causa da gestão do Maracanã. O menor tá ao vivo ainda? O pessoal tá ao vivo? Ó, o menor apagado lá atrás deles, ó. Gente. Daqui a pouco vai passar o tiozinho varrendo lá. Olha a felicidade de Lédio Carmona, né? Teve menos gente aí, menos pagante do que nos aflitos. Não foi fácil comprar ingresso para esse jogo, teve mudança de acesso também, tem muita coisa envolvendo. 45 mil no Sul, 58 mil no Morumbi, mais de 50 mil no Mineirão, 14 mil nos aflitos e aí 10 mil. Num estádio, num campeonato que vinha lotando o estádio, principalmente em jogos do Flamengo. Não aconteceu hoje. Gustavo Villani, Lédio Carmona, Paulo Nunes, bem-vindos ao Troca de Passes. Tudo bem, amigos? Grande Barreto, Cereto, bom ver o Rizek recuperado de volta também à nossa equipe. Assim, para passar rapidamente, até porque é muito difícil julgar valores numa história de tantos lados, né? O governo rapidamente querendo um inquilino para não ter que gastar mais ou menos 2 milhões de reais de manutenção do estádio. Arrumou o Flamengo com uma parceria lá com o Fluminense. Já resolveu sua questão pelos próximos 180 dias, né? Podendo prorrogar por mais 180. O Flamengo precisa de um estádio. O Vasco da Gama na bronca se sentindo rejeitado. Tira o primeiro jogo do Maracanã, traz aqui para o Newton Santos. Inverte a ordem orientada pelo BEP, a Polícia Especial de Estádios aqui do Rio de Janeiro. Isso é mais um complicador. O BEP, por sua vez, se posiciona contrário à decisão do Vasco, que era o mandante, respeitando a legitimidade, a posição do Vasco, mas não é o recomendado por uma questão de segurança. Isso já afasta o torcedor. Quem que vem? Qual o peitudo que, com todo esse contexto, se candidata a ir num dia de chuva ainda ao estádio acompanhar a primeira decisão? Pouco mais de 10 mil torcedores. É ridículo, é muito pouco pela grandeza, por ser o clássico dos milhões, campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara, melhor ataque, melhor defesa. A gente tinha muitos ingredientes para ter aqui uma decisão com casa cheia. Isso não aconteceu. Tecnicamente eu passo a bola para os companheiros só com uma observação. O torcedor do Flamengo até pode ficar bravo comigo. Eu gostei do jogo no primeiro tempo, quando os times empatavam 0-0, porque tinha mais jogo, tinha mais disputa. No segundo tempo, só um time veio para cá. Depois do intervalo, só deu o Flamengo 2-0, podia ter sido 3, não fosse o VAR. O VAR também é uma outra nota, hein? Aos 25, 30 do segundo tempo, por um problema técnico, o VAR deixa de existir. Quer dizer, ou tem ou não tem. Ou tem para os 90 minutos, ou não dá para jogar 70 minutos só com o VAR. Acabou a bateria. Pô, é palhaçada, é brincadeira, assim, com todo, sabe? Bom, vamos pro jogo. Desculpa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, posso falar só uma questão? Fica claro, essa questão do estádio. É o seguinte, a torcida do Vasco, historicamente, não gosta de vir ao Engenhão. Tem dois estádios, tem o Maracanã e tem São Januário. O que o presidente do Vasco faz? Marca o jogo com o Newton Santos, onde o torcedor do Vasco não vem. E a torcida do Flamengo vai a todos os jogos, 50 mil, 60 mil, 40 mil. Esse ano veio 2 vezes aqui, Botafogo e Flamengo, 6 mil pagantes. Vasco e Flamengo, 9 mil pagantes. Não foram 10 mil, foram 9 mil pagantes. 10 mil foi presente, contando com os bicões lá, Beirinha, a galera que veio para trabalhar, nós. Então, deu 10 mil, então... Foi uma péssima decisão. Pode dar o seu pitaco? É para reclamar disso? Se não for para reclamar disso, não pode... Eu acho que eu vi uma entrevista do Castan em que ele disse que ele não entraria nesse mérito. Eu acho que não, eu acho que o atleta tem que entrar nesse mérito sim, porque é ele que está jogando, é ele que está ali, o Maracanã é melhor, todo atleta sabe que o estádio maior é melhor, com a sua torcida. Eu acho que o atleta de futebol também se esconde muito atrás dessas decisões. O que eu quis dizer assim, é difícil julgar valor, porque o Vasco está na legitimidade dele de reclamar da administração agora do estádio do Maracanã passar a ser feita pelo Flamengo e pelo Fluminense. A polícia está no direito dela de zelar pela segurança. O governo do estado, tendo em vista a parceria ruim, a concessionária uma relação ruim, queria logo um inquilino para cuidar do Maracanã.
vamos combinar, 2 milhões por mês não é uma grana fácil. Então, assim, todo mundo, como que é a casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Conseguiram estragar o público da primeira decisão do campeonato. Mas o jogo foi legal. Por que o Vasco não voltou para o segundo tempo? Boa pergunta. Precisamos perguntar ao professor Valentim, mas ele mesmo disse que o time jogou muito mal. Todos os jogadores foram entrevistas muito conscientes e realistas dos jogadores do Vasco, admitindo que o time realmente jogou muito mal, que tomou um banho do Flamengo no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo o Flamengo já foi um pouco melhor que o Vasco, mas o Vasco estava mais bem estruturado, pelo menos defensivamente. E as substituições do Valentim também foram muito ruins, enquanto o do Abel todas deram muito certo. A decisão inicial de escalar o Arrascaeta no lugar de Diego, as trocas no segundo tempo, enquanto o Vasco, tudo que tentava, dava errado. O que não deu errado para o Vasco, no final das contas, foi o placar, que do jeito que foi o jogo no segundo tempo, poderia ter sido muito pior para o Vasco. O Vasco ainda vai com uma certa vida para o segundo jogo, mas pelo que jogou hoje é muito difícil pensar na possibilidade de reverter. Vai ter que jogar muito mais e nesse ponto... E cansado, né? Porque ele pega o Santos. Nesse ponto eu concordo com o Roberto Valentim. Vai ter que fazer a partida perfeita. Ele falou isso na coletiva. Mas será que ele consegue? Ainda mais tendo o jogo contra o Santos. E aí qual é a prioridade? É o jogo contra o Santos? Ou é a final, o segundo jogo? Que o Flamengo já abriu uma vantagem de 2-0. Ainda tem isso a ser discutido. Tem isso a ser discutido e algo a ponderar também nesse caminho. Se a classificação diante do Avaí para a quarta fase rendeu R$1.800.000 e essa grana foi fundamental para colocar as contas em dia, porque os jogadores estavam com 13º e salário até descendo atrasados, eu imagino que nessa sua pergunta a prioridade seja passar pelo Santos, para ir às oitavas de final da Copa do Brasil. Mas sem enfrentar o Flamengo nessa final? Ainda tem essa questão. Ao mesmo tempo fizeram uma pergunta diferente para o Abel. Abel, vocês abriram 2-0. 3 dias depois do segundo jogo da final, o Flamengo vai a Quito jogar contra a LDU. Você vai poupar? O Abel, claro que vai dizer que não vai poupar. Mas o Flamengo abriu uma vantagem tão boa que já permite essa pergunta para o Abel. Você vai... Que ele lançou pela diretoria. Poupar para o jogo na altitude, em Quito? Eu também não pouparia. Eu ganharia o título e depois pensaria na LDU. Mas a pergunta eu acho que é válida. São duas perguntas válidas, tanto para o Roberto Valentim quanto para o Abel. Paulo Nunes, foi o melhor jogo do Flamengo na temporada? Foi. Não foi que o Vasco não conseguiu jogar, o Flamengo não deixou o Vasco jogar. O Flamengo adiantou a marcação desde o começo da partida, adiantando um Arão para marcar o Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro não conseguiu sair com a bola, o Raul menos ainda. O Flamengo adiantou a marcação, saiu com os laterais do Vasco não jogaram. Não passaram, principalmente o Cáceres ficou muito preso, porque tinha o Bruno Henrique do lado, às vezes o Gabigol. Eu acho que essas mexidas que o Flamengo teve na partida, eu acho que isso foi a cara do Abel. Amigos, estamos aqui à disposição para trocar figurinha com vocês. Temos tantos temas. Só para concluir, para efeito de estatística, para quem gosta de ver o futebol sob o ponto de vista da matemática, Barreto, o Flamengo teve o triplo de finalizações em relação ao Vasco, teve 66% de posse de bola e teve o triplo do que também? Finalização, bola na área. Chances claras de gol também. Foram 8 do Flamengo, se eu não estou enganado, e 2 do Vasco. Às vezes isso não funciona, não, Barreto, mas hoje sim. O jogo em si foi traduzido também pela estatística, lembrando que tivemos um gol mal anulado. O Paulo César Oliveira, na nossa central do apito, teria validado um dos 3 gols do Bruno Henrique. Ficaram na conta só os 2 mesmos pro Bruno. Artilheiro do campeonato. Vamos tirar o VAR do caminho, então? Para depois a gente falar só do jogo? Até porque mostrar o lance. Eu já há muito tempo eu digo que o grande desafio do VAR é no Brasil. Né? Entrou um gato na sala de árbitro de vídeo, é isso? É mais ou menos isso. Agora, se o LED permitir o comentário do seguinte assunto, eu farei aqui. Em relação ao que ele falou sobre como o Abel vai mexer com as forças do Flamengo, né? Que a gente está vendo o lance do VAR. O repórter que cobre o Flamengo para a Rádio Globo, desculpa, não lembro o nome. Gustavo Henrique entrou hoje na transmissão da rádio e cravou. Informação que ele disse ter apurado. O Flamengo ia jogar hoje para fazer uma diferença grande, 2-0, para poupar o time no segundo jogo. Bom, acho que se esse for muito na discussão do VAR, você já pode passar, porque não sei se vai ter alguém aqui que vai concordar que aquilo ali não foi uma ação direta do jogador, do Vasco, do Werley na direção da bola. Não quero falar de árbitro. O jogador tenta cortar e a bola vai para o outro lado. Me parece um erro, claro. Que engraçado, o juiz não tinha cometido em campo. Não tinha. Ao ser chamado para conferir o lance do VAR, ele mudou de ideia. Perfeito, Barreto. Trocou o acerto pelo erro, né, Guga?
Exatamente, porque o árbitro de vídeo, que não, na verdade não é árbitro, né? É assistente de vídeo. Na denominação já fica claro que a decisão final é a do árbitro. Ele é chamado para rever a imagem e erra com convicção. O erro é totalmente dele, não é do assistente de vídeo. E esse gol me parece, para retomar aqui o papo que o Rizek puxou, esse gol me parece que fez falta nesse possível planejamento do Abel aí. Sim. Porque na entrevista coletiva ele dá a entender que 2-0 não foi uma vantagem confortável. Diz que nada está decidido, que já conversou com os jogadores sobre isso. Então me parece que vamos ter time titular. Não sei, domingo. Vamos ver. Mas assim, que o Flamengo tem condição. Já está no jogo, né, gente? O Bruno Henrique já permitiu ao Abel uma primeira substituição. Menos uma dor de cabeça. Vai ser poupado, porque gosta de uma amarelinha também. Agora, desculpa conturbar a ordem aqui. Só uma questão do VAR. Pois não. O VAR... Quer falar no árbitro? Não. Muita apresentação. Eu só quero fazer um comentário. Só um comentário. Aí é o seguinte, sobre a sua intolerância com o VAR. Chega na entrevista coletiva, Só um comentário. O repórter vai lá e pergunta de árbitro de vídeo. A gente também não tem nenhuma criatividade, só fala de árbitro de vídeo, de árbitro de vídeo. Não tô, pode falar. Não, é só um comentário. Quando estreou na Europa, tá chato. A primeira temporada do VAR no Campeonato Português foi cheia de problemas. Chegaram a pedir o fim do VAR no campeonato. Sim. Na Copa do Mundo eu acho que foi um sucesso, mas tem muita gente que acha que foi um problema na Copa. A gente queria que só aqui, que o Brasil fosse o primeiro lugar do mundo em que o VAR estreia e já é um sucesso, sem ter um período de adaptação, de tolerância. A gente é muito histérico com a arbitragem. Hoje no campeonato inglês, o City, que enfim, está brigando pelo título com o Liverpool, marcou o terceiro gol contra o Crystal Palace em claro impedimento do Gabriel Jesus. Claro impedimento. Não teve um bolinho no campo, não teve uma reclamação, não foi pauta depois de dias e dias daquele... Aqui a gente é muito histérico. Também, vai ter no ano que vem. Vai ter no ano que vem. E hoje nós avaliamos normal. aqui, por isso que eu falei que o Brasil é o grande desafio do VAR, porque a gente dá a volta nas coisas, né? Aqui normal. Como eu digo, a gente buzina para quem não avança sinal. O Brasil é complexo, né? Não é para principiantes. Hoje nós já avaliamos aqui o psicológico do VAR, lembra? Quando a gente falou do lance do Corinthians e São Paulo, o Ricardinho falou, nessa hora ele não vai. Sim, é verdade. Quer dizer, nós já estamos avaliando o psicológico do VAR. E dá um tempinho para o VAR ser implementado, para a gente ver na prática os problemas que ele traz. Já teve aqui mudança de lugar do VAR. No Maracanã, porque o árbitro não conseguia ver o lance em paz, né, Léo? Normal. E hoje tivemos o primeiro VAR pifado da história do futebol mundial. A gente está colocando em prática e debatendo o protocolo do VAR. Normal que tenha problemas, Alguém tirou o VAR da tomada. É inacreditável, isso é inacreditável. Essa realmente foi impressionante. Mas a vantagem, embora o Flamengo tenha dominado realmente todo o jogo, né? Eu aqui falei isso aqui no começo do programa, acho que o torcedor do Vasco hoje não vai poder dizer assim, não, naquele período do jogo ali nós dominamos o Flamengo. Não teve esse momento do jogo. Não teve. Né? Não teve um momento em que o Vasco incomodou o Flamengo. Claro que podia pintar um gol, o Maxi Lopes deu um chute perigoso, não é isso, não é que o Vasco não... Mas não teve um momento de domínio. Acho que é isso que chama muita atenção, né? Esse é o tipo do clássico que todo mundo concorda, né? Quem ganhou, quem perdeu. Foi acachapante. Foi tão... Não tem o que discordar. As entrevistas dos jogadores do Vasco e do próprio Roberto Valentim foram absolutamente conscientes. Jogamos muito pouco, o Flamengo foi muito melhor que a gente. Eu acho que o Flamengo foi muito superior ao Vasco. 23 finalizações contra 8. Basta esse número. É um número. É um número frio e cruel, mas é um número que mostra. Um time finalizou numa decisão de campeonato 3 vezes, o triplo do seu concorrente, do seu maior rival. É um número acachapante, como foi toda a superioridade do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Eu concordo com o Paulo Nunes. Fiz a maioria dos jogos do Flamengo no ano. Eu acho que tenho certeza, para mim foi o melhor jogo do Flamengo na temporada. Não pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi muito bom, impedindo o Vasco de jogar em qualquer momento. O Vasco não conseguiu se defender, é difícil, normalmente o Vasco se defende muito bem, o Vasco não conseguiu sair em contra-ataque, o Vasco não conseguiu articular jogadas, o Vasco não conseguiu respirar. Então eu concordo com o Paulo Nunes, o Flamengo fez o melhor jogo do ano, que pode ser pior para o Diego, né? A partir do momento que ele sai do time, o Flamengo joga o que ele jogou. Bom ponto, hein? Então, vamos ver como é que fica daqui para frente. No primeiro tempo o Arrascaeta assim, mas no segundo tempo arrebentou. O melhor da partida no segundo tempo, junto com o Bruno Henrique, né? Os dois caíram pro lado. Quem jogou mal do Flamengo do meio para frente? Ninguém. Exatamente. Outro que ninguém comenta, e eu falei isso na transmissão,
Cuejar, leitura de jogo, a postura que ele tem no meio campo do Flamengo, ele abre espaços. É ele que dita o ritmo da equipe do Flamengo. Agora, a posse de bola que o Vasco teve, né, nesses 32%, foi tudo lá atrás, no campo do Vasco. Ele não atacava, ele não tinha condições de passes dentro do campo do Flamengo. Então é uma posse de bola mentirosa. Quer dizer, além de ter ficado muito mais tempo com a bola no pé, o Flamengo ficou com a bola no pé dentro do campo do Vasco. Exatamente, buscando sempre o gol. Acho que o 2-0, né, que poderia ter sido 3, eu acho que o 2 foi pequeno pelo que o Flamengo fez. Só lembrando que o primeiro tempo, que já foi um pouco mais equilibrado, o Flamengo foi melhor, já terminou com 68% de posse de bola do Flamengo. Ali pelos 30, o Vasco estava com 50% para cada lado. Depois dos 30 do primeiro tempo, o Flamengo assumiu o controle do jogo, terminou o primeiro tempo com 68% e deu o que deu no segundo tempo. Olha, nesse lance aí que a gente está revendo, um possível pênalti, o Paulo César Oliveira na central do apito não daria. O nosso comentarista especialista na arbitragem não daria o pênalti. Ele entende que o Rodrigo Nunes de Sá acertou neste lance. Mas neste momento a gente já não tinha mais o VAR em funcionamento. Aí foi apito raiz. Fica a questão, né, Barreto? Já pensou se tivesse sido pênalti? Quer dizer, o errado deu certo para ele, né? Porque ele acerta na decisão dele, mas se tivesse errado e sem o VAR, esse problema seria ainda maior e é lamentável mesmo. Não dá para aceitar porque o VAR estava instalado no Maracanã, teve que ser reinstalado aqui então não pusesse à disposição o Nilton Santos hipoteticamente para decisão. Né? Deu tempo para fazer o teste. Até daria, né? Porque esse jogo está marcado A federação permitia Nilton Santos, Santos, quanto tempo? Raulino de Oliveira, São Januário, que aí por uma questão de Vasco e Flamengo foi sempre vetado pela polícia, e o Maracanã. Exatamente, porque você tem que dar 50% para cada lado de torcida, e a polícia não permite isso. Mesma coisa para a Volta Redonda. Então sobraram Maracanã e Nilton Santos, o Vasco fez essa opção que todo mundo agora concorda que foi absolutamente errado. O que me chama a atenção no lance não é nem o pênalti, eu também acho que não foi pênalti. É como o Diego, que é um jogador sem velocidade, consegue correr com a bola aquela distância inteira sem ninguém do Vasco chegar em cima dele. E eu dou uma pimentada nisso. Ganhando na velocidade. Ele não é um jogador veloz. Eu acho que teve no mínimo uma imprudência. Você acha que foi pênalti? Ele ganha na velocidade, joga pro atacante, tem essa mania. Ele joga, protege a bola, bota o corpo para proteger. Normalmente... Esperando o tranco. Esperando o tranco. O zagueiro para... Aí ele consegue ter a batida, e eu vi a batida, então, assim, na minha modesta opinião, foi pênalti. Tenho certeza que o Paulo Nunes nunca fez isso. Mas centroavante tem momentos, atacante, ele confessou que fazia. Tem momentos que o atacante para pedir o pênalti. Exato. Só que essa é uma implicância antiga que eu tenho. E eu não vou aqui querer questionar, porque o Paulo César Oliveira avalia que não foi pênalti. Eu não estou querendo brigar com essa marcação, mas é uma coisa que é difícil de eu entender. Eu fico do lado do Paulo Nunes nessa hora, porque é o seguinte... O atacante foi malandro, chamou o pênalti, mas o zagueiro fez. Mas ele preferiu o pênalti, mas o zagueiro fez o pênalti. Hoje eu acho que fez. Eu acho que muitas vezes o atacante realmente está preferindo o pênalti. Mas, já corri o campo todo, não sei se eu vou chutar essa bola direito pro gol, tô cansado, prefiro um pênalti. Tá bom, mas o zagueiro participa da história, o zagueiro vem dar um chambão nele, então é pênalti. E um VAR. Enfim, eu entendo o posicionamento dos árbitros, mas eu tenho essa dificuldade. Para mim seria sempre esse o critério. Mas eu não sou árbitro, eu não posso ficar aqui discutindo, né? O que é árbitro. Eu sei que o Paulo Nunes nunca fez isso, jamais ficou esperando um pênalti na área, né? Ser derrubado por um zagueiro para enganar a arbitragem. Sempre buscava essa jogada, Marcelo. Barreto, tivemos aqui hoje o encontro na cabine de Paulo Nunes e Dé o Aranha. Esse então, pelo amor de Deus. Não dá para dar detalhe. O Dé já escreveu um livro. Qualquer dia eu vou escrever um livro do Paulo Nunes. Tá aí um bom projeto. Posso fazer uma pergunta a lá Carlos Cereto aqui para os amigos? Não? Que vai ser uma pergunta Sem muro. inteligente, certamente, uma pergunta pertinente, se for no meu estilo, com certeza eu até me preparar. E sem muro, né? Estilo acabou a brincadeira, é isso? Pergunta contundente. Acabou a brincadeira? O Flamengo tem um novo titular e um novo reserva. Ontem o Lédio opinou, estava vendo o Lédio, que o Diego não ficaria no banco por ele ser o capitão do time. No comentário até lógico, o cara vinha visto na faixa de capitão. Era lógica. Como é que ele vai pro banco? Falei, faz todo sentido. Mas talvez até o Abel tenha usado isso de alguma forma internamente, não sei qual. Hoje, quando o Diego entrou, ele usa a faixa, né? Quando ele entra.
mas a qualidade do Arrascaeta, para mim, é maior que a do Diego. Tornou o time mais incisivo? Acabou a brincadeira? Agora acabou a fase de testes, acabou a brincadeira? Esse é o time titular do Flamengo? Pergunto para vocês. Vou esperar vocês. Eu acho que no jogo em Quito ele vai entrar com esse time que jogou hoje. Domingo ele não vai poder fazer isso. Agora o Abel, eu acho que em Quito ele vai jogar com a Arrascaeta e com o Diego no banco. Agora o Abel é muito esperto, né, nessa coisa. Essa questão do capitão. Aí ele tira o Diego do time e dá a tarja para o Everton Ribeiro. Não era para o Cuéllar, que estava recebendo a tarja nos jogos que o Diego saía. Aí ele vai e agrada o Everton Ribeiro, que vem jogando muito bem. Aí no momento que ele vai pôr o Diego em campo, ele tira o Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro dá a tarja para o Diego. Ele consegue agradar todo mundo. E deixa Arrascaeta e Diego por um certo tempo jogando juntos, para não excluir um ou outro, né? Para não, quer dizer, eles podem se complementar. Ele acerta em 3 frentes. Ele agrada o Everton Ribeiro, agrada o Diego colocando em campo de volta com a faixa de capitão e mostra para todo mundo que, se preciso, numa questão de contingência, circunstância de jogo, ele coloca os dois. E ainda deve juntos. ter chegado para o Cuéllar no vestiário, deve ter falado: você é o melhor dos capitães. Eu não escolhi você, mas você é o melhor de todos. Eu respondendo da minha parte, acho que ele achou o time, viu, Rizek? Também. O Diego, aliás, ele traz o Arrascaeta para o lugar do Diego, que jogaria nos Estados Unidos. Isso não acaba acontecendo, ele renova contrato. O tempo passou, o Arrascaeta deu mancada na semifinal da Taça Guanabara, quando ele perde a bola e o Fluminense faz o único gol. Deu uma mancada parecida também contra o Madureira, em Volta Redonda, perde a bola na saída de jogo, Madureira faz o gol e ganhou o argumento para deixar o Arrascaeta no banco. Quando ele faz 2 contra o Vasco, decide o jogo contra o São José, entra aqui contra o Vasco na decisão, grande decisão do campeonato, e joga bem, eu acho que deu pro Diego, acho que ele vai sentar um pouco. Você sabe que é a individualidade dele, né? Mas também no crescimento que ele dá pro Gabigol e pro Bruno Henrique. Eu acho que isso também, num conjunto, o Arrascaeta é mais qualidade do meio para frente. Só um rápido reparo, o erro do Arrascaeta foi contra a Portuguesa. Portuguesa em Volta Redonda. Citaram Madureira, né? A pergunta do André Rizek foi muito boa, mas não foi tão polêmica. Acabou a brincadeira, perguntaria o seguinte, o Barreto. Ô Gustavo Villani, pode tocar o hino? O Flamengo já é o campeão estadual? Essa é a pergunta boa para acabar. Deixa para amanhã. Não acabou a brincadeira. Hoje eu queria falar, nós mostramos imagens ali do Abel. Me parece que ele foi bem feliz na condução do time, né? Vocês estavam dizendo que ele agradou todo mundo. Só me chamou a atenção que teve uma DR ali com o Gabigol. Deu para saber o que foi? Não? A gente conseguiu interpretar o que era aquele papo ali, bem na beira do gramado. O Gabigol está com a cara de quem está reclamando de alguma coisa. O Gabigol saiu cedo, né? Saiu no início do segundo tempo. Pode ser isso. Pode ter dado uma reclamadinha por ter saído no início do segundo tempo. Eu vou dar uma especulada, tá? É interpretação minha, não é uma informação. O Bruno Henrique faz 2 gols e assume a artilharia isolada do campeonato. E o Bruno Henrique não joga a volta. É suspenso. Talvez o Gabriel quisesse já empatar. Não sei. A centroavante tem isso. Foi a minha leitura de jogo. O jogador, ele quer ser campeão, mas quando ele pode ser campeão e buscar artilheiro, principalmente um centroavante, isso mexe com o jogador. Ele tem, o Bruno Henrique está com 9 gols, 8 gols, e o Gabigol está com 7. Tem uma penca de jogadores, mas na disputa são esses dois, 8 e 7. Eu já vou me despedir do nosso pessoal, né? Antes que passe alguém varrendo o pé deles ali, ou apague a luz, né? Então, obrigado ao Villani, ao Lédio, ao Paulo Nunes. Bom retorno para todos. Quando sair, apaga a luz, hein? Fecha a porta direitinho, tranca, porque só tem vocês aí. E claro, né? Todo o pessoal da nossa equipe que está dando apoio. O Gabigol falou na zona mista, vamos ver se aí ele deu alguma dica. Temos também o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, vamos rodar na sequência. Barrado não, acho que foi opção, como também já fiquei no banco, o Arrascaeta ficou no banco, eu acho que são coisas naturais do futebol, não tem por que criar polêmica ou falar desse modo. Mas creio eu que a gente tem muita qualidade ali na frente, a gente pode se movimentar. Eu parei do lado esquerdo, depois o Bruno foi pro lado direito, o Arrascaeta por dentro, o Ribeiro movimentando também. Então eu acho que a gente tem muitas coisas para fazer, independente de quem jogue. Eu acho que o importante é o Flamengo tá bem. No último jogo que o Diego jogou titular foi 6-1, hoje conseguimos ganhar de 2-0. Eu acho que isso mostra a força do elenco do Flamengo. Sempre a gente está tentando se falar ali, eu, o Diego, o Léo, para que a gente possa corrigir os pequenos detalhes que tem ali no decorrer do jogo, né? Então a gente acaba trocando muitas informações, não só nós três, mas o Cuéllar também, às vezes com o Arão, os que estão mais próximos ali do nosso gol.
para que a gente possa ter o máximo de atenção, porque a gente sabia que era um jogo de detalhes. A gente estava tendo o domínio do jogo, mas a gente tinha que ter muita atenção, porque eles estavam esperando um contra-ataque para ter uma bola para eles fazerem o gol. E graças a Deus a gente teve esse domínio, teve essa concentração dos 90 minutos para que a gente pudesse fazer os gols e não tomar. Muito feliz, né? Poder marcar novamente no Engenhão 2 gols, né? Onde estreiei, né? E hoje novamente podendo ajudar a equipe fazendo 2 gols no primeiro jogo da final, né? Triste por não poder jogar o jogo de volta, mas tenho certeza que o companheiro que entrar vai dar conta do recado e eu estou muito feliz pela partida de hoje de todos. Aí o Bruno Henrique assumindo a artilharia, mas também tem números altos no quesito cartão, né? Entre amarelos e vermelhos. Dá pra dizer que foi o melhor jogador do time na campanha? Do estadual? Sim. Então, o Bruno Henrique é o melhor jogador do time. O melhor? Talvez o mais efetivo. O mais efetivo. O Everton Ribeiro tem jogado muito bem nessa temporada pelo Flamengo. Os dois melhores, Você poderia escolher entre os dois ali. Eu tô até fazendo a seleção, você deve estar nessa lista também. Vamos trocar umas figurinhas depois, que eu tô com umas dúvidas. Coloquei os dois na seleção do campeonato, para a Federação do Rio. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. O Gabigol é centroavante. Então só tem uma vaga, já que o Abel joga com 2 volantes, né? O Arão com o volante que vai mais e o Cuejá que fica, só tem uma vaga. E essa vaga fica entre Arrascaeta e Diego. Eu acho que não dá para comparar a qualidade dos dois. O Arrascaeta é mais jogador que o Diego hoje. Por isso que eu acho que acabou a brincadeira. O jogo de hoje mostra que o novo time do Flamengo é esse. E ter uma opção como o Diego, que pode substituir o Everton Ribeiro, pode substituir o Bruno Henrique, passando a Arrascaeta para a esquerda. Claro. É excelente. Se o Flamengo conseguir tratar isso de forma adequada... Ou num determinado momento, se você precisar pressionar mais, substituir o Arão. O volante, claro. Ficar uma barra. Mas na qualidade técnica, não tenho dúvida, o Diego hoje é o 12º jogador. O Bruno Henrique, o ano passado, ele foi muito mal no Santos, porque ele teve um problema no olho, um problema grave no olho. Ele foi muito bem no Santos no começo dele na Vila Belmiro, mas no Flamengo ele é melhor do que o Bruno Henrique no Santos. Eu estou surpreso. Primeiro que ele está mostrando uma característica de poder jogar em mais de uma posição, né? Que ele pode, por exemplo, eu não sabia que o Bruno Henrique conseguia jogar de 9, de centroavante. Não é o centroavante de referência, mas ele está jogando de centroavante, dando uma opção interessante pro Abel Braga. Ele está muito bem, está fazendo gol em jogos decisivos, em jogos importantes. O Bruno Henrique no Flamengo é melhor do que o Bruno Henrique no Santos. Jogou nas 3 posições do ataque, né? No meio, tipo assim, para assumir a função do Diego, da Arrascaeta, não daria para ele. Mas tá lembrando mais o Bruno Henrique do ano anterior, quando foi eleito craque do Brasileiro, 2017? Não, porque foi o Jô, né? Foi o Jô. Mas era candidato a craque do Brasileiro. Agora, ponto pro Abel, foi uma aposta do Abel. É verdade. Ponto do Abel. Pedido do Abel. O Arrascaeta já não foi, né? O Arrascaeta foi uma iniciativa da diretoria. Mas o Abel apostou muito no Bruno Henrique, ponto pra ele. Tá dando todo o resultado que... Eu confesso que estou surpreso. Precisa controlar um pouquinho a parte disciplinar, que acaba, né, faltando o Flamengo em momentos importantes. E ele, essa questão dele poder jogar nas 3 posições do ataque, também acho que bate muito com uma coisa que o Abel tem tentado implantar no Flamengo. Essa fala sua não bate muito, né? Porque você está falando de um atacante, né? Cuidado com a questão disciplinar. Bruno Henrique e Gabigol merecem esse comentário. Como é que você tem 2 atacantes que você tem que se preocupar com eles na parte disciplinar? E todo jogo tem cartão para um, ou para outro, ou para os dois. Isso tem chamado muito a atenção. 2 atacantes. E é um cartão meio assim, parece que eles estão confundindo raça com... Isso, a última expulsão do Gabigol na Libertadores. E o Felipe Melo. E o Gabigol é assistente de arbitragem também, né? Também. Ele fica o tempo inteiro na orelha do juiz. Hoje ele conseguiu, teve um lance que ele conseguiu inverter. Um chute que ele deu, que a bola desviou no zagueiro do Vasco, o juiz ia marcar. Ele atuou de VAR hoje. Ele chamou o juiz, ficou gesticulando. E aí o juiz, com base nessa reclamação, olhou para o Bandeira e mudou, deu escanteio. Mas o Abel tem tentado fazer um ataque móvel no Flamengo. Ele não quer que os jogadores guardem posição, ele quer mudanças durante a partida. É lógico que é um começo de trabalho, mas ele tem peça para isso. Tem um detalhe. As peças funcionam nisso daí. O Bruno Henrique jogando centralizado, ele permite que o Gabriel jogue na direita, que foi onde o Gabriel jogou melhor no Santos. Quando o Ricardo Oliveira jogava de centroavante, o Gabriel jogava da direita, trazendo para o meio, porque o Gabriel é canhoto. O Gabriel pode jogar de centroavante também, mas ele não é o centroavante de origem, ele não é o centroavante de centroavante. Então é legal, fica um ataque bem móvel. Agora você vê, né, um elenco com tantas opções excelentes para o padrão do futebol brasileiro de ataque, não tem essas mesmas opções de zaga. Não tem.
Hoje a zaga não sofreu, mas porque também o Vasco não incomodou. É uma boa zaga, mas essas opções todas que a gente está falando aqui de formação, de mudar a maneira de jogar, de jogadores que se adaptam a várias situações, o Flamengo não tem na sua zaga. Eu acho que valeria a pena olhar para frente, se ele quiser ter um elenco do mesmo patamar em todas as posições, equiparar a zaga ao ataque. E uma coisa Só que ele pode, tá com dinheiro para isso. E uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar tirar da cabeça do torcedor, se bem que o torcedor pensa o que ele quiser sempre. O Abel Braga não vai jogar com o Diego e com a Arrascaeta juntos, a não ser numa situação excepcional. O William Arão é no próximo titular. jogo, por exemplo, ele pode, sem Bruno Henrique, com o Arrascaeta pela esquerda no lugar do Bruno Henrique. No próximo jogo ele pode, mas o William Arão, para ele, é titular absoluto. Você sabe que o negócio do William Arão, hoje alguém até estava comentando comigo, o William Arão joga bem, mas a torcida do Flamengo... Eu não acho que a torcida do Flamengo seja contra o Arão. Esse status dele vai mudando. O problema é o seguinte, todo time acaba de uma maneira ou de outra jogando com 2 jogadores de marcação no meio campo. Não vou falar 2 volantes, em homenagem ao nosso saudoso capítulo. 2 jogadores de marcação. 2 jogadores ficam responsáveis por marcar. Isso acontece em todo time, né? Só que quando um clube como o Flamengo contrata tantos jogadores de destaque do meio campo para frente, o torcedor fica com vontade de encaixar esses caras no mesmo time, né? E ele sabe que, por exemplo, o Cuejá não dá para tirar, porque é a segurança da zaga, um jogador querido pela torcida. Para quem que sobra? Na hora que o torcedor fica pensando assim, poxa, o Arrascaeta tem que entrar, mas eu não quero tirar o Diego do time. Aí vai nessa linha de raciocínio, mas o Abel não raciocina dessa maneira, e treinadores de futebol não raciocinam dessa maneira. Eu tenho vários jogadores bons aqui, como é que eu faço para encaixar? Ele está pensando no todo do time, está pensando na proteção à defesa, está pensando na infiltração que o Arão é capaz de dar, né? E não necessariamente o Diego ou qualquer outro jogador que jogar ali vai saber fazer isso. Claro, né?